Olá, meus amados irmãos em Cristo. Mais uma vez aqui a oportunidade que nós temos de nós nos encontrarmos, né? Através desses vídeos, para nós, às vezes, meditarmos um pouquinho da Palavra do Senhor, alimentar nossa alma com a Palavra do Senhor nosso Deus, né? Nós já vamos entrar na Palavra sobre um assunto importante que nós vamos tratar, né? Eu gostaria que, se você tiver com a sua Bíblia, você quiser acompanhar a mensagem, né? Está no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 17. A epígrafe aqui na minha Bíblia diz o seguinte: exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Ok? São coisas que para esses dias finais agora é obsoleto, né? Para a era pós-moderna. Vamos lá. O que Paulo diz a Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que Deus abençoe a tua santa palavra. Amados, todo esse pequeno trecho que nós lemos aqui, né, que são 7 versículos, é novidade. Né? São coisas que a igreja moderna hoje já tem deixado de viver, já tem deixado de lado. Você veja bem aqui o que Paulo disse para Timóteo, é o seguinte, ele diz o seguinte: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais quais aconteceram em Antioquia, tal. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. Aqui, Paulo está falando para Timóteo sobre exemplo. Ele está falando sobre exemplo. Você vê que ele diz que no versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Amados, hoje nós vemos certos líderes aí que, se nós for seguir exemplo dessas pessoas, eu vou dizer para você uma coisa: nós vamos para o inferno em vida. Se nós for seguir determinados exemplos, certos elementos. Porque de Deus não tem nada, de testemunho de Deus não tem nada. É a época que a igreja está vivendo ultimamente, né? Quer dizer que Paulo aqui fala de um monte de coisas que hoje já não existe mais. Fala sobre doutrina, modo de viver. Você que quer ser líder, que quer ser ancião, que quer ser pastor, como você tem vivido a sua vida cristã? Né? Intenção, aquilo que pensa, o que deseja. Qual a intenção que você tem em ser um líder? Ostentar uma posição? Fé. Aqui não está dizendo aquilo que você sai na rua, pergunta: você tem fé em Deus? Aí eu tenho muita, afinal. Aqui está dizendo da fé verdadeira. A fé que é gerada, que faz gerar sofrimento, mas você está ali firme, debaixo de perseguição, de luta e de dificuldade. Longanimidade, né? A longanimidade, irmãos, é um dos atributos de Deus excelente. E o homem de Deus também tem que ter a longanimidade, a paciência. Ele sempre trabalhar na esperança de que a obra será feita, que a vida, o trabalho, a formação do caráter na vida de um ser humano, uma pessoa abrir o coração para Deus, não é da noite para o dia, mas você ser perseverante na obra. Quantas as vezes que acha que a obra de Deus é você chegar a uma igreja cheia e você já chega para ali, está tudo pronto, né? Você quer a igreja igual uma empresa. Você vai lá, aluga um salão, coloca ali uma placa: precisa-se de pastores, precisa-se de porteiros, precisa-se de diáconos com experiência, tal. É isso, igual a empresa, que estão querendo isso hoje.
Mas obra de Deus, amados, é Deus te chama você para trabalhar com vidas que precisam de ajuda, estão em sofrimento. Você ter vida com Deus para que você tenha algo de Deus para passar para alguém. Conselho, ajuda em oração. Agora, irmãos, camarada que não tem nada nem para ele. E às vezes quer ir dirigir trabalho e quer ostentar uma posição. Caridade, que é amor, e paciência. A paciência é uma das coisas principais. Parece que Salmo 40 diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor. Quantos anos Deus tem tido, ou melhor, teve paciência com você, comigo, no mundo lá fora? Alguém às vezes nos convidando para um culto, nos falava da palavra de Deus, e nós perseveramos ali no pecado, na ignorância, mas o Senhor nos amou, teve paciência conosco, até no momento certo que nós abrimos o coração para Deus. Cremos na palavra. Então o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, nos pegou e nos enxertou no seu corpo, que é a igreja. Né? Então isso aí é a importância da obra do Senhor nosso Deus e do que deve haver na vida de um servo de Deus, que deve haver na vida de um líder. Não é simplesmente o camarada ostentar, às vezes, simplesmente uma posição. Não é isso, né? A pessoa, ele tem que ter a sua vida com Deus, para que ele tenha comunhão com Deus, para que ele tenha algo de Deus para passar para as pessoas. Então tem que ter vida com Deus, vida de oração, vida de testemunho, né? E tem pessoa que muitas das vezes não quer ter esse tipo de vida, acha que a coisa é levada de qualquer maneira, né? E vemos também aqui, o versículo 13, aliás, o versículo 12, também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E hoje ninguém quer, irmãos. Se tem um problema, uma dificuldade na vida dele, ele logo já quer chutar o balde, já quer sair fora, né? Ele já acha que Deus não está com ele. Por quê? Porque tem crido um evangelho paralelo, e não o evangelho da salvação, né? Agora, e ele diz também, ó, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, você não precisa de ficar olhando para a vida daqueles que enganam e que permanecem com multidões, com tanta coisa. Calma. Eles estão enganando, mas eles também serão enganados. Eles também estão sendo enganados. Eles estão enganando a si próprios, né? Porque aquilo que eles estão fazendo, com certeza, aquilo será cobrado. Se não houver uma mudança, uma transformação de vida, será cobrado. Se o enganador não mudar, não se converter, porque se ele se converter, Deus é amoroso. Perdoa, ele crê na palavra, o Senhor transforma ele, ajuda ele, né? Mas se permanecer no engano, enganando as pessoas, também está sendo enganado. Acha que está passando todo mundo para trás, né? Que está enganando todo mundo, mas está enganando a si mesmo, né? E aqui fala também sobre aquilo, falando com Timóteo, sobre aquilo que ele aprendeu desde criança, né? Desde a meninice ele sabe as sagradas letras. Então, amados, você aí que tem ensinado para a sua igreja que não pode estudar a Bíblia, né? Então você é um herético, para com isso. A Bíblia aqui, Paulo que já falando com Timóteo, né? E desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Mete esse versículo aí no teu coração, é o versículo 14 de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, 2 Timóteo capítulo 2, tá bom? Quer dizer que são umas sagradas letras, ou melhor, versículo 15, né, de 2 Timóteo 2, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Não é tempo de igreja que vai te salvar, não. É obediência a isso aqui, ó. Palavra, tá bom? E o versículo 16, amados, para você que não crê na palavra de Deus, que diz o seguinte, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu vou te provar para você que você está redondamente enganado.
tá bom? Se você ensina isso para sua igreja, você tem que se converter, pedir perdão a Deus, porque você é um herético, você faz parte dos enganadores, você que traz esse ensinamento aí para sua igreja, para as pessoas. Eu vou te provar dentro da palavra, tá bom? Talvez você que me critica, porque eu estudo sim a palavra para poder ajudar as pessoas, tá bom? Todos os dias, oração e estudo da palavra, não para ostentar, porque eu não tenho nenhum diploma teológico, não estou dizendo que seja errado você ter, não, se você souber usar, mas eu estudo a palavra, eu oro a Deus e eu aprendo com as pessoas, com os homens de bem, com as pessoas de bem, você está entendendo? Então eu vou te provar. O versículo 16, presta atenção aqui, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, você que fala que é pecado ensinar, para ensinar, para redarguir. O que é redarguir? É repreender, admoestar, aconselhar, para corrigir e para instruir em justiça. Então, se você não tem a Bíblia, isso aí você vai me desculpar. Você vai me desculpar, mas isso aí é a estratégia demoníaca, é proibir, tirar a palavra de Deus das mãos da pessoa. Porque quando você omite ensinar a verdade, você está colocando as pessoas à mercê do seu falso poder de líder espiritual. Você pode ditar as regras da maneira que você quer. Por quê? Porque você tirou da mão das pessoas, né, reteve das pessoas o conhecimento da verdade, que é a palavra, que é responsabilidade de todo líder que serve a Deus é ensinar a verdade do Evangelho, né? E o último versículo aqui diz o seguinte: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Instruído onde? Aqui. Na palavra. A gente, irmão, a gente está cansado de chegar aqui nas redes sociais, aí no Facebook, e a gente vê pessoas aí, irmãos, cada tipo de crente falando tanta bobeira, tanta palhaçada, irmãos, ostentando o tempo de casa e de igreja, mas não tem nada de Deus na vida. Não tem nada que alimenta, não tem nada de Bíblia para trazer ensinamento e alimentar pessoas. Porque a palavra de Deus aqui, você viu o que é que nos faz sábio para a salvação. Estude a palavra. Você pode observar, amados, eu não tenho aqui preocupação. Meus vídeos todo fim de semana aqui que eu coloco nas redes sociais, amados, são vídeos simples. Eu não tenho ostentação e nem como, talvez, trazer uma coisa perfeita. Mas isso aqui eu faço com amor na presença de Deus. Mas cumprir o meu ministério em trazer a mensagem da palavra de Deus para as pessoas. Não me interessa se é um que vai ver o vídeo, se é dois, quantos que vai, não me interessa. A obra é de Deus, a palavra é de Deus, eu sou de Deus. Deus tem como usar esses vídeos, essas mensagens, para falar no coração de alguém. Eles ficam lá no YouTube. Existe um playlist ali onde fala sobre evangelismo e aconselhamento, tá ali, deve estar em torno de quase 70 vídeos. Todo vídeo meu que você vê aí no Face, clica em cima de YouTube, aí que você vai lá, que você vai ver um monte que o Senhor tem me dado. Tudo feito aí na simplicidade, irmãos. Né? Eu não tenho aquele interesse, vou mostrar aqui um cenário, porque eu não tenho cenário, igual eu já disse. Você viu que eu comecei aqui, estava aqui um fundo musical, começou a dar para você ver aqui, automaticamente vem aqui, desliguei ao vivo e tal. Não estou aqui para te apresentar beleza, não. Estou aqui para falar para você da verdade do Evangelho, da verdade da palavra. Correto? Hoje, infelizmente, o que tem de pessoas que estão decepcionadas com igrejas, irmãos, as pessoas estão decepcionadas com o Evangelho. Infelizmente, eu ontem, ou melhor, sexta-feira, à tarde eu encontrei com um irmão, talvez esse irmão possa até assistir nesse vídeo, e conversando com ele, um irmão que me abriu os olhos, ele não sabe disso. Mas ele me abriu os olhos em determinados pontos, né? Que até eu sou grato para ele, que eu até assustei, ele nem sabe disso. E eu encontrei com ele sexta-feira, eu conversando com ele, falei: irmão Durval, eu estou decepcionado com a igreja, a minha namorada não quer nem saber de igreja, por causa de decepção, de coisas que às vezes vê dentro das igrejas acontecer. Né? E uma das coisas ali que ele estava me citando, um determinado pregador de renome, né? Me parece que veio pregar, não sei aonde, e ele estava presente no culto, parece que tinha alguém doente no culto. E ele falou: se Deus não curar essa pessoa aqui essa noite, durante essa noite eu não prego mais o Evangelho, né? Se ostentando ali os dons, tanta coisa, usando eu, e me parece que no outro dia essa pessoa faleceu. Então, amados, o que é o problema que as pessoas têm
se decepcionado com as igrejas e com os enganadores e os falsos profetas nos últimos dias. Porque, com todo respeito ao irmão, não estou falando acerca da sua pessoa, mas de muitos que têm se decepcionado com o evangelho hoje em dia, é porque têm se estribado, têm se confiado no homem, mas não têm confiado na palavra. Porque o cristão ele tem que ser espiritual. Se eu ver que um pastor, tal, a pessoa me fala para mim que pastor, eu conheço um pastor que roubou, que fez isso, que fez aquilo, não vou escandalizar, eu sei que existe. A Bíblia já me prepara para isso, para os dias atuais. Então o que acontece? Eu vou pedir a Deus misericórdia em favor dessas pessoas. E eu vou vigiar, procurar ir mais para dentro da Bíblia, dentro da palavra, para mim não ser um enganador. Porque se do contrário eu vou ficar igual essa pessoa. E vou olhar para a vida daqueles que são firmes no Senhor, que são verdadeiros servos e servas, vou me espelhar neles, para que eu também possa ter a minha vida cristã de maneira digna, tendo como exemplo aqueles que são fiéis e sinceros na presença de Deus. Agora, o homem que tem a sua confiança em homem, porque infelizmente as igrejas hoje, você vai dirigir um culto com a sinceridade do Evangelho, pregar o Evangelho como ele é, mensagem como essa que você ouviu aqui, você não precisa de esperar multidões, não. Agora, o que as pessoas hoje querem? Falam, não, vamos ali na igreja que hoje vai vir um pregador lá da Casa do Chapéu e ele vai vir fazendo e revelando e profetando e tanta coisa. Vai lá para você ver se a igreja não enche. Quer dizer que a confiança está no homem, a confiança não está em Deus. Eu estou aqui sozinho dentro de um quarto gravando esse vídeo. Eu dobro o meu joelho, eu falo com o Senhor aqui, o Senhor abençoa a minha vida, assim como com você, porque a oração tem que ser feita com sinceridade, falar com Deus com sinceridade, e se você o serve com sinceridade, não há necessidade de você estar no meio de uma multidão para que Deus possa te ouvir. Deus usa pessoas para nos abençoar, e eu sei disso, mas não vamos colocar nossa confiança no homem. Aquilo que nós temos que confiar é em Deus, a adoração feita a Deus. E hoje estamos vendo dentro das igrejas evangélicas homens adorando homens. Homens colocando sua confiança em homens. Homens são servos de Deus, que são chamados, aqueles que são servos, que reconhecem que são líderes de ministérios e de igrejas, aqueles que são servos de Deus reconhecem que são líderes servos. E que estão ali fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, restaurando vidas para Deus, porque eles também são de Deus. E terão que prestar conta a Deus daquelas vidas que Deus entregou na mão deles. Eles têm esse entendimento. Agora os enganadores não. E as pessoas têm confiado nos enganadores e a coisa não funciona, se decepcionam. Porque se estivessem dentro da palavra, estavam firmes. E hoje, irmãos, ministérios aí antigos, ministério que era de renome, estão se dissolvendo por negar a veracidade do Evangelho. Ou por proibir o Evangelho de ser estudado pelos seus liderados, pelos membros dos seus ministérios. E esses ministérios hoje estão se dissolvendo, porque estão saindo do verdadeiro ensinamento da palavra. Estão se dissolvendo. Estão se dissolvendo. Então, amados, você que é servo de Deus e serva de Deus, não deixe de congregar. Não fique decepcionado. Não fique desigrejado, não. Mas procura se reunir. Existem ministérios sérios, existe ministério que tem verdadeiros homens de Deus, que talvez não te agrada, porque você já acostumou com reboliço, com oba-oba, com pula-pula, com tanta palhaçada, e hoje você não aceita mais um culto que você tem que relar o seu joelho. Um culto onde você está ali, que você vai adorar a Deus, é com alegria e com sinceridade da alma, aonde não tem ali apresentação de artista gospel, mas homens de Deus ali adorando o Senhor, pregando a palavra de Deus. Você não quer, porque você já acostumou a estar no meio ali de tanta coisa. Mas eu quero dizer para você, procure o ministério sério, valorize a tua alma. Porque esses são os dias difíceis que nós estamos vivendo e a peneira está passando e você não está vendo. A peneira está passando e você não está vendo. Então que você não se decepciona, os enganadores estão aí, vão continuar enganando, cada dia que passa mais coisas diferentes acontecendo. Hoje o povo está atrás de profetada, o povo está atrás aí de revelada, de tanta coisa, é bênção e mais bênção, bênção em cima de bênção. Você quer ser abençoado por Deus? Ora a Deus, pede saúde e vai trabalhar. É desde lá do início do Evangelho, quando o homem pecou, a ordem que Deus deu foi essa: com o suor do teu rosto comerás o pão de cada dia, vai trabalhar.
tem uma chance, vai estudar, vai fazer um curso, uma coisa qualquer, e vai aprimorar a sua vida, então você vai prosperar financeiramente. Mas antes de tudo isso, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E fica firme no Senhor, porque a peneira está passando. Eu sempre falo em todos os vídeos e vou falar de novo. Estreita é a porta e apertada é o caminho. Esse evangelho que nós vemos por aí de oba-oba, não pensa você que é o evangelho que leva aos céus, que não leva aos céus, não. Esse não é o evangelho que leva aos céus, não. E também não estou aqui para dizer para você que o ministério que eu congrego, a Congregação Cristã Nacional, é a única igreja que você tem que estar aqui para ser salvo, não. Você tem que estar em Cristo. E se você está em Cristo, você tem a palavra como regra de fé. E você alimenta dela todos os dias, e você não se escandaliza porque você vai ser orientado por ela, através da pessoa do Espírito Santo, sobre as coisas que vão acontecer e que estão acontecendo, e você não vai escandalizar com isso. Você vai permanecer firme no Senhor, né? E para finalizar esse vídeo, eu quero ler para você aqui Hebreus 12, para finalizar esse vídeo aqui, a partir do versículo 1. Presta bem atenção. A epígrafe aqui dessa mensagem final é o seguinte: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Versículo 1 de Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que se não enfraqueçar desfalecendo em vossos ânimos. Versículo 4, para terminar. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Então nós vemos aqui, o escritor é os Hebreus, né? Ninguém sabe quem é o escritor, né? Alguém diz que é o apóstolo Paulo, mas eu não falo que seja, né? Não tem nenhuma coisa nas saudações finais. Então ele dizendo aqui, para que nós devemos, dizendo para a igreja aos Hebreus, sobre estava rodeado tão grande novo testemunho, porque naquela época ali o sofrimento era grande. Assim como hoje é lá na Síria, naqueles países ali que é fechado para o Evangelho, pessoas morrendo, mas não negavam o nome do Senhor, porque confiavam. Então há as testemunhas ali. E diz a palavra, deixa o embaraço. Quanta coisa tem embaraçado a sua vida. Talvez o embaraço da tua vida é que você está olhando para a vida do outro. O embaraço da tua vida é que você está confiando no homem. O embaraço da tua vida é porque você tem deixado de buscar Deus. O embaraço da tua vida é porque você tem tempo para tudo, de menos para estudar a palavra, para dobrar o seu joelho e falar com o Senhor. O embaraço da tua vida talvez seja que o tempo que você acha que é curto e não tem jeito como ir para a igreja, como eu vou congregar no culto. Você aceita todo tipo de convite, de menos um convite para cultuar e adorar o nome do Senhor nosso Deus. Qual que é o seu embaraço? Em que você está embaraçado? Uma coisa eu digo para você, quando a morte bater na porta da tua vida, seja qual for o embaraço que você estiver com ele, tenha certeza de uma coisa: com ele ou sem ele, você desce para o inferno. Então, enquanto nós estamos no dia chamado hoje, conserta a tua vida com Deus. Deixa de estar olhando para defeito de A ou B. Deixa o embaraço e olha para Jesus, que diante das dificuldades e dos problemas, mas Ele nos é exemplo de tudo. Exemplo de paciência, exemplo de despojou da sua glória para vir identificar-se conosco, nos trazendo a salvação. Exemplo de resistência ao pecado e vencer o pecado para nos dar o direito de ser salvo. Não é isso? Porque não pensa você que Jesus não suportou. Não, Jesus teve o mesmo corpo que eu e você tem. Ele era 100% Deus, como também 100% homem. Então ele sabe o que é um corpo humano. Ele sabe que tem condições o homem de vencer o pecado. O homem tem condições de vencer. O homem tem condições de vencer. É só você deixar de estar olhando para o homem e passar a olhar para Deus. E passar a olhar para o Senhor. E deixar esse negócio de ficar aí todo cheio de igual ferida da casca fina, qualquer coisa está doendo e está sangrando. Vai para a presença de Deus, vai servir ao Senhor, vai congregar e vai servir ao Senhor nosso Deus. Então eu tenho uma coisa que eu te digo para você: aproveita enquanto nós estamos no dia chamado hoje, porque talvez amanhã vai ser tarde demais. E o último versículo que nós lemos aqui: ainda não foste provado até o sangue, combatendo contra o pecado, porque nossos irmãos em países aí fora estão morrendo. Lá não tem escolha não. E você aqui tem toda a liberdade e você está brincando com Deus. Então não fique dessa maneira, valorize a tua vida com o Senhor. Estude a palavra, porque Jesus está aí voltando para arrebatar a sua igreja.
não brinque de ser crente. Deixa de estar olhando para esses oba-oba, procurando caminho de facilidade. Entre para o caminho do evangelho verdadeiro, que é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz que mesmo que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, que seja anátema, que não tenha aprovação de Deus. Ele repetiu esse versículo 2 vezes, 8 e 9 do capítulo 1 aos Gálatas. Então, muito cuidado com isso aí. Você está vivendo outro evangelho, o evangelho da ostentação, evangelho de prosperidade, o evangelho da facilidade, o evangelho não tem importância, o evangelho isso não faz mal. Ah, nós não podemos pregar não, que nós vamos ofender fulano. Ó, cuidado com a palavra que você pode entristecer ciclano. Então, e a pessoa durante a vida toda, ela está entristecendo o nome do Senhor nosso Deus. Então cuidado com isso aí, tá bom? O Senhor te ama, Jesus morreu por você e Ele não quer que você venha viver essa vida aí de crente todo cheio de fragilidade, não. Entra pelo caminho correto, direto, né, da salvação e fica firme com o Senhor nosso Deus, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a tua vida e nas suas orações você lembra aqui do irmão Durval, da minha família e de todos os irmãos em Cristo, da obra do Senhor. Eu sei que diante de toda essa catástrofe que nós estamos vivendo, chamado aí de evangelho, mas no meio de tudo isso existe a Santa Igreja do Senhor, intocável, menina dos olhos de Deus, que são formados por aqueles que lutam, que honram o nome do Senhor, que não abandonam a fé, que eles vão se desviando, vão driblando as dificuldades, os problemas aí, mas estão sempre firmes na presença do Senhor. Sabe que existe um Deus, como disse Jó, e eu sei que o meu Redentor vive, que esse pensamento também possa estar aí no teu coração e possa fazer parte da tua vida, tá bom, meus amados? A paz de Deus em Cristo e até uma próxima oportunidade aí no nome de Jesus e uma boa semana para todos. Tchau, tchau. Que Deus abençoe.